boa tarde, galera esperta, canal Educação. Que maravilha, gratidão pelo nosso reencontro, tá bom? Tio Madison e toda a nossa equipe desejando para vocês muita arte, muita vida, muita luz. Meus amores, falar em luz, hoje vamos falar aí do cinema brasileiro, tá? O cinema sob pressão. A gente vai trazer uma percepção inicial sobre como esse cinema surge no Brasil, suas características, né? Como esse cinema vai se desenvolver, o que ele vai alavancar em nós, tá bom? Sobretudo, entender esse conceito, esse contexto em que o cinema ele é criado aqui no Brasil. Essa é a nossa missão de hoje, tá bom? Galera de Baixa Grande do Ribeiro, Fartura, uau, Flores, São Gonçalo do Piauí, Uruçuí, aquele abraço carinhoso em cada um de vocês, tá bom? Sintam-se à vontade para interagir, perguntar, questionar, tá bom? Logicamente, pedindo para vocês compartilhar esse link aí para a gente encher essa sala de gente boa. Falar de cinema, que sabe aí a gente sair com a proposta de gravar um curta-metragem, né? Quem sabe até aí registrar alguma lenda da sua cidade. Enfim, essas aulas de cinema geralmente inspiram as pessoas que gostam de atuar nesse mecanismo, tá bom? Nesse meio. Então, olha aí, nosso objeto de conhecimento hoje, nós vamos ver aí o cinema sob pressão, essas origens do cinema aqui no Brasil, dentro desse conceito estético da década de 60 e 70, e no final, resolução de questões, né? Vamos expor o conteúdo e resolver questões, beleza? Tranquilidade? Então, show, cinema no Brasil. Galera, o que é cinema? Você vai ter lá, desde a pré-história até hoje, o homem tenta mover as imagens. Cinema é imagem em movimento. Imagem, movimento. Tá? Antigamente, o cinema ele era mudo. Até a gente conseguir inserir o áudio, né? O áudio e vídeo. Hoje nós temos aí os multimeios que geralmente são áudio e vídeo. Mas até então nós tínhamos um conceito que a própria radionovela, ela era transmitida, uma novela transmitida pela rádio. Então as pessoas criavam a imagem de acordo com aquela narrativa. Tá bom? Então nós vamos ver o cinema inicialmente mudo, né, um cinema que vai trazer uma música de fundo, e logo após nós vamos ter o cinema com essa inclusão do áudio, perfeitamente, tá? Mas cinema é imagem em movimento. É essa ideia cinética, por isso que o nome cinema, porque vem da cinética, e cinética tem a ver com o movimento. Beleza? Esse princípio das máquinas de filmagem, elas vêm de fora para o Brasil. Os irmãos Lumière vão trazer essas primeiras gravações, né, cinematográficas e inspirar o mundo inteiro a estas produções. Tá bom? Aqui nessa imagem nós temos aí Auguste Lumière e Louis Lumière, digamos assim, os criadores do cinematógrafo. Tá? Geralmente os vídeos eram bem curtinhos, no máximo 1 minuto. E o cinematógrafo, galera, tem uma coisa interessante, porque poderia ser feito de uma forma bem simples. E hoje a gente tem como fazer ele até manual, caseiro, né? Artesanal. Tá? Se você usar fonte luminosa, espelhos e imagens em movimento, você pode, narrativas em movimento, né? Quadros, cenas. Você pode animar isso no seu cinematógrafo artesanal, caseiro. Tá bom? Do lado direito da tela, do lado esquerdo da tela, a gente tem Afonso Segreto, junto aos primeiros projetores da empresa Pascoal Segreto. Os irmãos italianos, olha aí, ó, estiveram entre os precursores do cinema no Brasil. Lembre-se, meus amores, que a década de 20, o século 20, o século 20, ele é expressivo nessa chegada
do estrangeirismo aqui para o Brasil. Chegada de imigrantes, chegada de novos aparelhos, né, ligados a essa tecnologia do entretenimento. Saibam que o cinema, ele sempre teve essa direção ligada aos interesses cinematográficos. A gente sabe que toda produção, ela tem uma logística que gasta muitos recursos, né? E tem intenções. Por exemplo, meus amores, hoje a Netflix, ela transformou vários filmes em seriados. E isso é uma intenção de maior visualizações, maiores compras. Ok? Então, cada contexto de cada época, a gente vai ter intenções diferentes para o cinema. Aqui nós vamos ver que no Brasil, em época de ditadura, o governo, no caso, nós vamos ter aí o Jango, né? Aquela ideia lá de varrer a corrupção e tal. Eles vão criar a Embracine. Perdão. É a Embrafilme, como é, meu Deus? Empresa brasileira de filme, a Embrafilmes, né? Que ela vai ser uma empresa literalmente ligada aos interesses políticos. Beleza? Uma produção que tinha literalmente uma intenção, no caso política, tá? Então vamos lá, né? O início, 1896. O que aconteceu no século XIX, galera? Revolução Industrial. Então, vai chegar aqui no Brasil essas marcas da indústria, sobretudo esses produtos, né? Olha, Afonso Segreto, junto aos primeiros projetores da empresa Pascoal, estiveram entre os precursores do cinema no Brasil. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, por iniciativa do exibidor itinerante belga Henri Pyle. Esse cara aqui, galera, ele também foi interessante porque ele criou o tal do simulacro. Imagens que você jura que são reais e, na verdade, traz um aspecto de montagem, né? Então, primeiro cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho, a primeira exibição de 1896. Tá? Naquela noite, numa sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada um. Como eu falei para vocês, ó, os filmes eram pequenininhos. Tá? 1 minuto cada um. Com interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Então, chega influências da Europa para o Brasil. O que é que nós vamos fazer? Adaptar. Jeitinho brasileiro. Tudo bem? Nós estamos falando aí do belga, né? Que traz aí essa primeira exibição com filmetes de cenas do cotidiano de cidades europeias. Pode observar, galera, como isso chama a nossa atenção. Você abrir o Instagram aí, se você vê aí você vai rolando a página aí, você vai ver pessoas em outros países, outros locais, e a gente adora ver por foto, por pequenos vídeos, reels, né? Isso ainda hoje está entre nós, pequenos vídeos, vídeos de 1 minuto, tá bom? Só a elite carioca participou desse fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram baratos. 1 ano depois, já existia no Rio uma sala fixa de cinema, o Salão de Novidades Paris, de Pascoal Segreto. Então, galera, já vemos aí uma ideia de vanguarda, né? Essa influência europeia aqui para o Brasil. Agora, 1907, quando ele coloca aí, ó, esse início, já estamos perto da Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1914. Não é assim?
Então, com a Primeira e a Segunda Guerra, logo à frente, nós vamos ver que esse contexto ele vai ser modificado por novas tecnologias, novos materiais. Tá? Então, para a primeira projeção, utilizou-se de um cinematógrafo, mas por razões desconhecidas, os jornais da época anunciaram a novidade como sendo o aparelho que projeta sobre uma tela. Seria uma ideia de fotografias enormes, ou de um omninógrafo, abrasileiramento para o cinematógrafo. Então a galera já tinha um certo medo dessas intenções europeias, dessas intensas investidas estrangeiras aqui no Brasil, tal é que eles vão adaptar o nome do cinematógrafo, para não achar que é estrangeiro e sim brasileiro. A gente aprende lá com o de fora e adapta aqui para o de dentro, tá bom? Então essa projeção utilizou de um cinematógrafo. Vamos anotar isso aí, galera, rapidão, por favor. Primeira exibição, 8 de julho de 1896, Rio de Janeiro. Henri Pyle, que é um artista belga, tá? Projetou 8 filmes. Vocês vão anotar somente o que está em destaque. Beleza? Isnaba, vamos colocar aí 2 minutinhos para a galera, rapidão, fazer esse print e anotar o que está em destaque, tá? 2 minutinhos, já a gente volta. Beleza, 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 meu povo. Anotaram, galera? Tranquilo? Show de bola, né? Vamos para frente. Olha aí. Primeiros filmes posados e cantados. 1906, 1911. Os primeiros filmes posados, isto é, de ficção, feitos no Brasil, eram geralmente realizados por pequenos proprietários de salas de cinema do Rio e São Paulo, sendo frequentemente reconstituições de crimes já explorados pela imprensa. Galera, infelizmente, isso ainda hoje existe. Teve aquela mulher lá que matou o marido, esquartejou o marido, virou filme. Teve aquela outra mulher lá que não sei o que matou os filhos, virou filme. Teve a professora que salvou mais de 28 alunos, ninguém sabe nem quem é ela. Infelizmente, essas temáticas trágicas aqui no Brasil, elas são muito atraentes, né? Eu não sei o que o povo, de fato, gosta tanto de violência, né? Rio de Janeiro e São Paulo é uma guerra civil diária, né?
A gente sabe disso, que o Rio hoje é uma pancada. É muito lindo, mas tem regiões lá que você não pode nem andar. Então, olha aí, ó. Reconstituições de crimes já explorados pela imprensa. Eu vou destacar isso para vocês entenderem como isso ainda é recorrente, tá? Agora há pouco eu vi um meme aí na internet que eles trazem novamente cenas de crime virando filme. Então, os filmes pousados, eles são chamados de ficção. Ok? Os cantados já traz esse lado mais extrovertido, né? Então, reconstituição de crimes já explorados pela imprensa. O Média, Os Estranguladores, de Francisco Marzullo, o primeiro sucesso com mais de 800 exibições no Rio de Janeiro. O Crime da Mala, de Francisco Serrador, São Paulo, em 1908. E Noivado de Sangue, de Antônio Leal, no Rio, em 1909. Mas há também comédias, como o curta Nho Anastácio, chegou de viagem, de Mark Ferres, em 1908. Então veja que essas temáticas ainda são muito recorrentes, né? É uma coisa que é engraçada, é um crime. Você liga a televisão meio-dia, tem um programa sensacionalista, ele mostra crimes e depois mostra uma coisa engraçada. É um palhaço, é uma comédia, é uma dança, é um cantor que canta estranho e dança diferente. Essa temática ainda é muito usual. É ou não é? Parece que é a mesma temática, só mudou o conceito, só mudou a época. Tá bom? Então é interessante a gente perceber aí, ó, os primeiros filmes geralmente realizados por pequenos proprietários de sala de cinema. Tá? Rio de Janeiro e São Paulo. E a temática de crimes. E aí, galera, eu já poderia deixar aqui para vocês dois nomes bem interessantes para vocês estarem procurando assistir cinema nacional, né? Tem um filme chamado Bacurau. Vou até botar aqui o nome para vocês. É um filme atual, né? Bacurau. Tem o Marighella. Marighella, ele foi até proibido aqui no Brasil, mas estourou fora, não teve como ninguém segurar, né? É um filme que fala da ditadura militar. E também, como é o nome do outro senhor? Peraí, deixa eu lembrar aqui rapidão. Ah, sim, Cidade Invisível. Cidade Invisível. São produções nacionais atuais, tá? Que se vocês forem atrás desses filmes aí, vocês não vão se arrepender. Cidade Invisível virou uma série na Netflix. Tá? O Marighella, ele tem no YouTube, ele está disponível no YouTube, é um filme sobre a ditadura militar. E o Bacurau traz cenas do coronelismo, da época também dos cangaceiros. Né? Numa época em que a polícia e o cangaço trocavam literalmente balas, né? E é interessante que é um tempo mais atualizado, não é lá naquela época do cangaço, não, é aqui mesmo, como se fosse nos dias de hoje. O Bacurau, esse filme é intensamente interessante, tá? Quem puder assistir algum desses filmes aí, depois traz o que vocês acharam, tá bom? Ambos falam de crime. Marighella é ditadura militar, perseguições. Cidade Invisível, crimes ambientais, vai falar de lendas urbanas, né? E o Bacurau, como eu falei para vocês, ele traz essa memória aí na época do cangaço, que era crime também, né? Os cangaceiros, eles roubavam dos ricos para dar aos pobres, como se fosse uma espécie de Robin Hood do sertão. Anotaram isso aí, galera? Façam um print aí dessa tela rapidão, tá? E vamos para frente.
Olha aí, adaptações literárias. Aqui também fizemos filmes, galera, partindo dos livros. Partindo dos livros. É muito comum hoje a gente ter aí, nessas plataformas de filmes, adaptações, né, de livros, de obras literárias. Inclusive, é uma técnica bastante interessante, tá, galera? Por exemplo, você pega um livro de história, aí você tem lá vários e vários parágrafos para você memorizar, guardar aquela informação. Você pode ilustrar aquilo, criar uma imagem. Para digamos assim, para as crianças, para até a juventude, a melhor idade, é mais acessível ter letras e imagem, é ou não é? Flores do Piauí, ótima está a participação de vocês, a presença de vocês aqui no canal Educação, tá bom? Que maravilha, flores para vocês, tá bom, galera? Muita luz, muito amor para vocês. A aula está ótima, ótima é a presença de vocês aqui com a gente, tá, galera? Sintam-se todos abraçados aí por toda a nossa equipe, tá bom? E digo para vocês, galera, encham esse chat aqui de perguntas, de informações, façam aí, vamos usar isso, aqui a gente, tudo que vocês escreverem a gente vai conversar, a gente vai ler. Não tenham vergonha se vai escrever errado ou certo. Nós, professores aqui, nós somos treinados para decifrar o que não chegou legal, beleza? Fiquem à vontade, galera. Show, continuando. Então, a revista, olha aí mais uma vez a questão das mídias, né? A Cena Muda, número 1. Vou colocar aqui, ó. Revista A Cena Muda, número 1. Março de 1921, trazendo Bebe Daniels na capa. Uma revista brasileira voltada para o cinema. Nós vimos a revista também Rolling Stones Brasil, uma revista voltada para a música brasileira. Só que a galera já bota um nome internacional, né, para chamar a atenção e dar aquele ar que o Brasil é internacional e tal, enfim. Técnicas, né? Então, número 1 de março de 1921, trazendo Bebe Daniels na capa. Primeira revista brasileira especializada em cinema. Marca aí, ó. Primeira revista brasileira especializada em cinema. E a que teve maior produção, publicada até 1955. A partir de 1911, chegam a São Paulo imigrantes italianos que acabariam tomando conta do mercado nos próximos 30 anos. Galera, 1922, quem lembra o que foi que aconteceu no Brasil? A Semana de Arte Moderna. O modernismo estava chegando no Brasil. Então vinham muitos estrangeiros. Vinham pinturas estrangeiras, vinham músicas estrangeiras. O Brasil ficou até com medo, né? O Oswald de Andrade, vou botar aqui para vocês, ó. Oswald de Andrade, ele fez, galera, um manifesto antropofágico. Como assim, tio? O que foi antropofágico? O que foi isso, tio? Nessa revista, o que é antropofagia? Devorar carne humana. Então, Oswald de Andrade, grande poeta, escritor brasileiro, né? Ele vai fazer um manifesto antropofágico, dizendo, brasileiros, vamos devorar a cultura europeia, vamos devorar o que vem de fora. E nesse devorar, nós vamos vestir a arte brasileira com roupas estrangeiras. E aí eu vou levar o cinema, a pintura, a escultura para o mundo afora com essas, digamos assim, essas partes de outro mundo, né? Como assim, tio? Parte de outro mundo? Quando você cria uma obra que ela fala para várias culturas, é como se cada cultura se sentisse parte daquilo. Então, chegam as vanguardas europeias, fauvismo, cubismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, futurismo,
E aqui no Brasil os artistas eram autodidatas, né? Outros de academia de arte. Né? Então o que acontece? Vamos devorar essas vanguardas. Vamos usar isso também. Vamos mostrar o Brasil com essas mesmas técnicas. Então esse manifesto faz com que a gente perceba as intenções, as intensas investidas europeias para o Brasil e a gente vai adaptar, tá bom? A partir de 1911 chegam a São Paulo imigrantes italianos que tomariam conta do mercado nos próximos 30 anos. Gilberto Rossi, João Stamato, Arturo Carrari. O ator italiano Vittorio Capellaro associa-se ao cinegrafista Antônio Campos e juntos filmam os longas Inocência. Em 1915, galera, qual é o contexto de 1915 no mundo? Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Olha o nome da obra, Inocência. A partir do romance Taunay e o Guarani, baseado em José de Alencar. No Rio, Luiz de Barros, que viria a realizar mais de 60 longas-metragens até o ano 70, também começa a trazer, né, a Viuvinha para as telas. Iracema e Ubirajara. Mais tarde, uma nova versão de O Guarani, de Capellaro, será a execução da década, um filme brasileiro de sucesso. Olha, e o Guarani, galera, interessante que ele virou até música, né? Carlos Gomes, é uma música bem interessante, é uma música clássica, termos eruditos, mostrando essa influência europeia aqui no Brasil, tá bom? Isnaba, vamos colocar aí mais 2 minutinhos para a galera colocar aí no papel a revista A Cena Muda, tá? A primeira revista especializada em cinema, teve maior duração, e essa ideia de imigrantes, ó, a chegada de outros povos aqui, vão alimentar cada vez mais esse eclético na arte brasileira, sobretudo no cinema, tá bom? 2 minutinhos, já a gente volta, Maurício. Beleza, beleza, amores. Show de bola, hein? Vamos pra frente. Olha aí a capa da revista A Cena Muda, com Bebe Daniels na capa. Primeira revista brasileira especializada em cinema e a que teve maior duração. Interessante a gente perceber que a novidade, galera, ela está aí de uma forma bem sincera, ó.
Cores primárias em evidência, vermelho e amarelo. Isso é um princípio da propaganda, da publicidade. E o século XX, ele é o século das cores, né? Explosões, guerras, a indústria, literalmente, a todo vapor. A Revolução Industrial do século XIX, ela vai orientar todo o século XX. Então, a gente tem aí o enquadramento, a fotografia, o melhoramento das cores, chamando a atenção do público. Uma revista midiática sobre cinema, ela precisa ter o quê? Uma pegada, digamos assim, né? Chamativa. Tá bom? Chamativa. Porque traz movimento, traz sequências, né? De histórias, atores, atrizes, cineastas, etc. Tá bom? Olha aí, número 1, 31 de março de 1921, Rio de Janeiro, o preço aí como se fosse 1.000 cruzeiros. Tá? Olha a sapatilhazinha da época, né? O vestidozinho é uma roupa como se fosse um body, né? Uma roupa internacional, não é estilo brasileiro, o body, né? Essa bandana na cabeça, veja que ela dá uma pegada também de estrangeirismo já na imagem da própria revista. Porque nós vamos aprendendo olhando de lá para cá, galera. Eu vou usar esse termo aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Ó. Imitação. A imitação, ela é um processo pré-histórico. Nós aprendemos imitando os animais. Aprendemos imitando o que deu certo. Então, o cinema lá fora deu certo, vamos trazer para o Brasil, vamos imitar que vai dar certo. Depois a gente vai para adaptações. Né? Depois a gente vai para uma novidade, novas criações, até chegarmos ao autêntico. Então, o cinema brasileiro ele passa por uma série de etapas. Tá bom? Vamos ter censura, ditadura militar. E o fato é que hoje o cinema brasileiro ele está mais autêntico. Hoje, né, século XXI, nós estamos mais autênticos. Nós já olhamos, imitamos, fizemos adaptações, novas criações e hoje temos um cinema, literalmente, que mostra coisas do Brasil. Como eu acabei de falar para vocês, esses 3 filmes, né? O Bacurau, Cidade Invisível e o Marighella. São uma das potências que estão aí em evidência, né? Olha aí. O cinema no Brasil existe como exibição e entretenimento desde julho de 1896 e como realização e expressão desde 1897. Embora nunca tenha chegado a se estruturar plenamente como indústria, atenção, o cinema brasileiro em seus mais 120 anos de história teve momentos de grande repercussão internacional, como na época do cinema novo e de crescimento do mercado interno, como o período da Embrafilme. Falei para vocês, ó, essa empresa aqui, ela foi criada com intenções políticas. Né? Na primeira metade, na primeira década do século XXI, a atividade cinematográfica no Brasil envolve pouco mais de 2.000 salas, que vem de uma média... Perdão, galera, aqui é século XX. Deixa eu apagar isso bem aqui rapidinho. Passou aqui esse izinho. Pronto. Na primeira metade do século XX, a atividade cinematográfica do Brasil envolve pouco mais de 2.000 salas, que vem de uma média de 100 milhões de ingressos anuais, dos quais entre 15% e 20% são para filmes brasileiros. A produção nacional tem mantido uma média de 90 a 100 filmes de longa-metragem por ano, sendo que nem todos conseguem lançamento comercial. Então, havia-se um patrocínio. Hoje, infelizmente, a gente tem algumas censuras, né, para alguns filmes produzidos no Brasil. Eles estouram fora, depois chegam aqui. O filme Marighella, ele foi proibido aí pelo atual governo, fez sucesso fora e não teve como esconder. Né? Todo mundo já teve assistido no Marighella, mas aqui no Brasil ele foi proibido.
A produção nacional, perdão, segundo o crítico e historiador Jean-Claude Bernardet, não é possível entender qualquer coisa que seja do cinema brasileiro se não tiver em mente a presença maciça e agressiva no mercado interno do filme estrangeiro. Então, para mim dizer que o filme brasileiro é bom, eu vou ter que comparar ele com um filme estrangeiro. Tá? Porque nós imitamos, tiramos de lá para cá. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, por exemplo, ó, interessante que o Jean-Claude traz para a gente um pensamento. Quando você chega no cinema hoje, se tiver um filme estrangeiro e um filme nacional, provavelmente o filme estrangeiro vai atrair maior número de pessoas. Eu lembro quando eu fui para o Cinema Teresina, uns anos atrás, no lançamento do Capitão América. E na mesma época tinha lá um filme da Irmã Dulce, de uma freira, né? O Capitão América lotado, da Irmã Dulce tinha ali umas 5 pessoas. E a história da Irmã Dulce é maravilhosa, né? Perdão, era a Irmã Dulce? Era a Irmã Dulce. Uma história maravilhosa, bem interessante, altruísta, né? Mas a gente tem, infelizmente, tem essa visualização, essa pegada estrangeira, né? Por exemplo, muitas pessoas hoje preferem filmes estrangeiros, música estrangeira. Alguns dizem porque a música não presta, porque não é feito legal, mas às vezes a gente nem conhece de fato o que é feito aqui, né, galera? A gente às vezes tem que conhecer a raiz para a gente fazer comparações. É justamente o que o Jean-Claude Bernardet traz para a gente. Como é que eu vou falar do cinema brasileiro se eu não tiver um estrangeiro para comparar, né? Se ele não estiver aqui dentro? Porque nós somos inspirados olhando lá para a Europa, olhando lá para fora. Tá bom? Então, o que foi essa nova onda? Nova Vague. O que foi essa nova pegada aí? O nosso cinema novo, né? Olha aí, o termo Nouvelle Vague, que em tradução literal significa nova onda, foi usado inicialmente entre o final da década de 50 e início dos anos 60. Na França, por um grupo de críticos cinematográficos da popular revista Cahiers du Cinema. Então veja que essa ideia de nova onda, o que é que ela vai trazer aí, ó? Estudos, pesquisa, tá? No cinema brasileiro. As bases teóricas mais importantes para os integrantes desse grupo vieram dos escritos de Alexandre Astruc e, sobretudo, de André Bazin, cujas ideias ajudaram a moldar toda uma geração de estudiosos, críticos e cineastas. Nós estávamos formando aí, literalmente, né, a nossa moeda da casa, prata da casa, né? Hoje, como eu falei para vocês, o cinema brasileiro ele é reconhecido internacionalmente, porque nós temos grandes nomes da produção local. Beleza? E isso foi alicerçado por essa nova onda. Tá? Esses estudos, literalmente, sobre o cinema. Beleza? Olha aí. O conceito de camera style via o cinema como uma forma de linguagem audiovisual. Como eu falei para vocês, essa ideia do audiovisual hoje é interessantíssimo porque todos nós estamos ligados a esse sistema, acessibilidade, etc, etc, né? Então, esse conceito de camera style via o cinema como uma forma de linguagem audiovisual, fundamentalmente escrita pelo diretor do filme. A Cahiers do Cinema, fundada por Bazin em 1951, tornou-se o quartel-general de um grupo de jovens cinéfilos, amantes da sétima arte. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivet, Eric Rohmer, que posteriormente se tornariam os mais conhecidos diretores da Nouvelle Vague. Então, galera, é interessante a gente perceber isso aqui, ó. Tornou-se um quartel-general. Esse nome já nos gera medo, né? De um grupo de jovens cinéfilos, apaixonados, amantes da sétima arte.
Esses grupos, eles vão ser atacados pela própria ditadura. Tá? Esses grupos, eles vão ter Então, essa ideia de quartel-general, juntar os jovens num único contexto, a gente vai ver que tem intenções. A própria Embrafilme, ela foi criada com essas intenções de produção ligada ao governo, né, galera? Beleza? Mas é um princípio, né? É uma escada, digamos assim. Show? Vamos para frente. Olha aí o Bazin. O Bazin, ele trouxe em nós uma coisa muito legal. Ele não gostava das edições. Ele preferia um vídeo ou uma gravação com a boa utilização da estrutura. As câmeras, o espaço, os atores e atrizes. Mas aquela edição ele já não curtia muito, tá? Então, olha aí, o Bazin diz o seguinte, um dos principais argumentos de Bazin consistia na rejeição da estética da montagem. Tanto os cortes radicais propostos pelo cineasta russo Sergei Eisenstein, quanto o estilo invisível de edição dos filmes hollywoodianos. Hoje você assiste um filme dos Vingadores, você jura que os caras estão lá no espaço sideral, né? E os caras estão dentro de uma sala usando fundo verde. Ou fundo azul, o chroma key, né? Então, para ele, isso não era muito legal. Ele defendia longos planos e uso da profundidade de campo, no que chamava de mini-scene, algo como representação da cena. Os elementos que compõem a estrutura fílmica, de acordo com esse pensamento, eram todos aqueles que precediam a montagem propriamente dita, incluindo posicionamento e movimento de câmera, iluminação, distribuição da ação nos planos. Então, galera, esse cara aí, ó, o Bazin, ele vai trazer pra gente essa preocupação, tá? E a gente não editar muitos filmes. Interessante que isso deixou uma marca, né, na produção brasileira. De fato, os filmes brasileiros, eles usam menos recursos digitais. Como assim, tio? Por exemplo, eu vou falar nos efeitos visuais. Eu posso usar um efeito mecânico e posso usar um efeito midiático, né? Um efeito digitalizado, como o próprio fundo verde e o chroma key. O efeito mecânico, ele acontece na gravação, como ele diz aí, ó, posicionamento, movimento de câmeras, iluminação e distribuição da ação nos planos. Então a gente tem aqui efeitos visuais, né? Efeitos visuais, mecânicos, era o que ele procurava. Dá mais realidade, menos, digamos assim, essa ideia da montagem mesmo. Os filmes que saem da Marvel, da DC, vejam que a maioria dessas grandes empresas hoje, eles investem no body art, que é a pintura dos personagens. O Visão, ele é todo pintado, só usa aquela roupa. O Drax, lá como é o nome? O Drax é da onde mesmo? Guardiões da Galáxia, né? O Drax, ele é todo pintado. O Thanos também usa pintura corporal, mas ele usa também efeitos visuais, né? Digitalizados, tá bom?
mas perde um pouco daquele senso mais realista. Beleza, meus amores? Olha aí, o cinema nacional na década de 60 e 70, com a sociedade dividida, em 1960, Jânio Quadros, que sucedeu Juscelino Kubitschek na presidência do Brasil, deu ênfase a 2 problemas a serem resolvidos. E lembra lá que o Jânio é aquele da vassoura, né? Caso ele fosse eleito na sua campanha. Um dos problemas, a ineficiência governamental e a crise financeira que o país vivia. Ele era como uma esperança do povo abandonado e tinha como símbolo uma vassoura. De fato, ele prometia varrer a corrupção do país. Nosso querido Jânio Quadros, né, o Jango. Com um país polarizado ideologicamente e enfrentando crises governamentais e financeiras, surge algum dos movimentos mais emblemáticos do cinema nacional, que se estenderiam pelos anos mais duros da ditadura militar. O cinema novo, o cinema marginal e as pornochanchadas. Logicamente que cada um dessas propostas estariam, né, passando pelo crivo da censura da ditadura. Beleza, galera? Então, o cinema novo, o cinema sob pressão, o cinema marginal e a pornochancadas fazem parte desse momento ainda de ditadura. Tá bom, galera? Então, Jânio Quadros, olha aí, ó, sucedeu Juscelino Kubitschek na presidência e tinha 2 problemas, né? A ineficiência governamental e a crise financeira. Então, ele vai buscar, dentro desse contexto, essa alimentação do cinema nacional, em época de ditadura militar, né? Então, o cinema novo, o cinema marginal e as pornochancadas, como queiram. O cinema novo focava em temáticas de cunho social e político, com fortes características revolucionárias. Agora que a gente viu aqui, ó, quem é esse cara aí? Lampião. Lampião tem a ver com cunho social, características revolucionárias? Oxe, só tem, né? Só que aí, veja que o revolucionário Lampião, ele é perseguido pela polícia, né, do Pernambuco, que eles chamavam de macacos. Os lampiões, os cangaceiros chamavam os policiais de macacos, né? E aí, vejam que nesse contexto aí, qual é a ideia? Que a polícia iria pegar os lampiões, os cangaceiros. E aí, há uma intenção política em torno desse cinema, né? O cinema novo focava em temáticas de cunho social e político com fortes características revolucionárias. Na década de 50, já foram produzidos filmes considerados precursores desse estilo, como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, né? Mas, no entanto, os mais emblemáticos são as produções de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. A própria temática, o próprio título já traz essa ideia revolucionária, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Isso tem crítica imbuída. Tá? Isso tem crítica imbuída. Olha aí, Vera Cruz apresenta Apassionata. 3 homens e uma mulher já na capa, mostrando essa ideia meio erótica, romântica, né? As pornochanchadas, eles misturavam temáticas eróticas, sensuais, com temáticas engraçadas. Isso é muito comum, galera. E outrora, veja só, eles querem o kkkkkk. Em época de ditadura, eles produziam filmes para a gente sorrir e ficar sensualizados, mas não questionar o governo, né? Beleza? De 1968 a 70, especificamente, surge o cinema marginal. E o cinema marginal, ou Udgrud, ele tem características underground. Eles vão, um movimento aliado à contracultura e também ao tropicalismo. Eles querem quebrar esses padrões tradicionais, trazer uma música mais liberta ou uma própria apresentação cinematográfica mais expressiva, né? Até mesmo para o povo ouvir
ou fazer-se ouvir nesse cinema. Então estavam alinhados ao movimento tropical e contra-reforma. No exterior, a contracultura nasceu do desejo de uma felicidade individual, simples, distante da sociedade de consumo e do moralismo. Então eles vão buscar essas temáticas mais ligadas ao povo, sem toda aquela pressão da moralidade, né? Beleza? No Brasil, havia a cultura engajada dos centros populares de cultura, que continham uma intensa militância política na qual parte do movimento da Bossa Nova evoluiu para as canções de protesto. Lembra, meus amores, que os cantores da Bossa Nova cantaram até baixinho, né? Temáticas agradáveis, com medo de levar lapada. Mas aí eles vão evoluindo, né? Porque a sociedade está se engajando político e socialmente. Tá? Então, aí há uma intensa militância nesses centros políticos de cultura, tentando já reagir contra a própria ditadura. Né? Por outro lado, havia a cultura de consumo, representada pela Jovem Guarda e baseada na cultura do rock. E a gente vai ter os programas de TV, a mídia contorcendo informações, distorcendo informações, trazendo prazeres estéticos pela TV, enquanto a situação política era complexa, né? Olha aí, no meio do caminho, entre essas duas correntes, surgiu o tropicalismo, movimento liderado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, né, Rita Lee, o próprio Tom Zé, inspirado no movimento de antropofagismo das vanguardas europeias brasileiras dos anos 20. O Udi Grude bebia nessa fonte e sofreu grande censura por parte do regime militar. Como a gente falou para vocês, o Udi Grude tentou movimentar, não deu muito certo. Quem vai funcionar mais ainda são a banda Secos e Molhados, do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso, ele quebra uma série de barreiras de preconceitos com um movimento mais underground após a Tropicália. Tá bom? Um filme de grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha. Olha aí, ó, de Paulo Vilaço, Helena Iguenes, Liz Linares, né? Dirigido por Rogério Sganzerla, e as maiores produtoras foram a Boca de Lixo em São Paulo e a Belay Filme no Rio de Janeiro. Ok, meus amores? É bem amplo, né? Essa ideia, ela é muito narrativa, e aí vai ficar um aporte teórico para vocês. Como a gente não tem um livro que fala diretamente do cinema, esses slides vão servir como nosso livro, tá bom? Por outro lado, em 1969 é criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, apoiada pelo governo ditatorial. E aí, meu amigo, aí onde vem a lenha. Porque eles queriam filmes que fosse usado como ferramenta de controle estatal. Beleza, galera? A Embrafilme tinha esse princípio, né? O Estado passa a financiar as produções cinematográficas. E aí a galera vai para a rua, vai criticar. Né? 80 anos de cinema são da Embrafilme, e agora? Cadê a produção original brasileira? Os artistas vão para a rua. Por isso que a temática da aula é o cinema sob pressão. Tá, galera? Cinema sob pressão. Na sequência dos anos 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo começam a produzir as pornochanchadas, talvez o gênero mais emblemático da história do nosso cinema, baseada nas comédias italianas, olha aí, ó, pornochanchadas baseadas nas comédias italianas e com forte teor erótico, a exemplo de A Viúva Virgem, do cineasta Pedro Rovaí, as películas dessa corrente duraram até o final da década de 80. Tá, galera? Então, até um tempo desse, na TV brasileira, a gente tinha uns filmes eróticos que passavam mais tarde da noite, né? Era uma forma de o público estar ligado ali na TV, né? E ter um entretenimento dentro dos... como é que a gente pode usar? Dentro dessa instinto humano, né? Instinto humano. Tá bom, galera? Censurado. Por fim, que a produção cinematográfica tenha sofrido oscilações
do meio do encerramento da década de 70, filmes como Dom Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, e Os Trapalhões faziam bastante sucesso. Sorria-se muito. Agora, hoje os Trapalhões, por exemplo, ele seria taxado como cheio de preconceitos, cheio de palavras erradas, porque não tinha esse limite. Eles humilhavam, né? De tal forma, era engraçado, era. Hoje a gente ficaria meio assim constrangido, porque eles usavam muitos termos, né? De preconceito sobre o negro, o alcoólatra e etc. Tá bom? Vamos fazer uma questãozinha, meus amores, para fechar essa aula. Tá com vocês aí, ó. Na primeira metade do século XX, em virtude do aperfeiçoamento da fotografia, o cinema emergia como uma arte capaz de impactar multidões. Esse impacto decorria. O que foi que causou esse aperfeiçoamento do cinema, essa visualização expressiva do cinema na metade do século XX? O que vocês marcariam aí, galera? Vamos lá. Leiam as alternativas e dê a letra para o tio. Letra A. Do uso das técnicas teatrais para compor os personagens, retirando-lhes complexidades psicológicas. Não, nós não falamos nisso, né? Os artistas já têm suas habilidades, têm seus complexos psicológicos. Não é isso que vai melhorar o cinema no Brasil. Letra B. Da aliança entre imagem, movimento e efeitos sonoros, aprimorando os recursos para contar a história. E aí não vamos nem longe, né, galera? Não vamos nem longe. Olha aí, imagem, movimento, efeito sonoro. Você chega num cinema, telão bacana, com as caixinhas de som nova, você fica maravilhado. Parece que você entra dentro do filme. É ou não é? Bom, meus amores, eu vou me despedindo aqui para vocês. Vão ficar mais 2 questõezinhas para vocês responderem em casa, tá? E aí, digo para vocês que vamos produzir cinema. A gente começa de uma forma simples, daqui a pouco a gente está recebendo patrocínios e incentivos. Firmeza? A todos vocês, aquele abraço no coração, um bom final de semana e a gente se encontra na próxima sexta, galera. Valeu, show, tamo junto!